Olá, eu sou Israel e vou estar falando aqui sobre dois temas dentro de circuitos integrados digitais. Eles são o oscilador e o contador assíncrono de 4 bits. Começando primeiro pelo oscilador. O oscilador nada mais é que, como o nome já sugere, né, o objetivo dele ele é oscilar. Então, de que forma que isso vai acontecer? Primeiro, a gente vai utilizar de inversores. Porque a ideia de oscilar ele é de um nível lógico alto para um nível lógico baixo, e assim sucessivamente. Então, quando a gente faz um anel com inversores, lembrando que tem uma quantidade ímpares de inversores, então nessa região aqui de baixo, enfileirado, tem a quantidade par de inversores, e aqui em cima está isolado o mais um, né? Então, é que dá a nossa quantidade ímpar. Que é justamente porque você inverter alguma coisa, uma quantidade par de vezes, você volta para o lugar onde você estava. Que não é o nosso propósito. Então, nossa ideia é ter então mesmo uma quantidade ímpar. E qual que é o mecanismo por trás disso aqui? O que acontece é que em cada inversor desse aqui, ele vai ter um atraso. Vai acontecer um atraso, não é instantâneo a inversão. Então, quando a gente enfileira vários inversores desse daqui, um atrás do outro assim, a gente acumula o atraso de cada um deles, gerando nesse atraso acumulado, a gente vai ter a nossa oscilação. Né? A gente cria uma oscilação em cima disso. Lembrando que os dois fatores que interferem mais, né, no período do, do, do oscilador vai ser a quantidade de transistores. No caso aqui eu precisei de um bocado deles. Eu utilizei de 34 deles aqui embaixo e mais 35 com esse daqui em cima. E a outra coisa é a dimensão dos transistores que foram utilizados na construção do inversor. Tanto que, para poder ajustar melhor o meu período, que eu queria um oscilador com um período de 100 nanosegundos, eu primeiro cheguei perto utilizando a quantidade de inversores, e depois um ajuste mais preciso, assim, eu fui mexendo na dimensão deles. E aí, a partir disso eu consegui chegar muito próximo de uma de um período de 100 nano. Né? E para fazer a simulação, né, que eu vou jogar aqui, a gente precisava, para você ver esse circuito, que ele não é alimentado, ele não tem uma alimentação para ser invertido, vamos dizer assim, não tem um sinal para ser invertido, ele tem a alimentação dele, que é o VCC e a drenagem do terra aqui, mas ele, se olhar, não tem uma fonte de tensão ligada diretamente no inversor. Então, para ele começar a oscilar, a gente precisa de um pontapé inicial, que é o que a gente coloca aqui na hora que a gente vai fazer a simulação. A gente vem aqui, eu seleciono um ponto e eu dou um pontapé aqui, um jump start 1.6 volts. Então, e o ponto que eu escolhi para dar esse pontapé inicial é justamente aqui. Então, aí ele vai começar aqui para 1.6 volts. Aí, assim, quando ele der a volta aqui, passar por esse inversor, esse aqui é uma quantidade par de inversores. Então, quando ele sai aqui, nesse fio aqui, ele sai basicamente da forma como ele entrou, né? Mais defasado, assim, atrasado. E esse aqui ele vai lá e vai inverter ele, tornando ele negativo. Né? Então, aí cadê aqui o oscilador? Que as simulações estavam demorando muito para rodar, então eu já deixei elas carregadas aqui. Eu vou só jogar o plot. Lembrando, quando eu fiz a simulação, coloquei de um tempo de 0 a 160, de 20, com passo de 20 nano, justamente para compreender 100 nanosegundos e a gente poder enxergar a repetição acontecendo. Só aguardar aqui. Aqui é o gráfico dele. Vamos pegar aqui um cursor. E aqui a gente pode observar aqui nesse ponto aqui, ó, nessa parede bem vertical aqui, nessa borda de subida. Vamos dizer que tem 51.7, que é o que está dizendo ali embaixo. Aqui embaixo. 50 ao redor de 50. Quando a gente faz na repetição dessa borda de subida aqui de novo,
Tá por aí também, é 146, 147. Então realmente tá bem próximo, né? Dado um passo de 20 nanômetros. Então, assim, essa construção de um oscilador, né, de 100 nanosegundos de período. E por que a gente trabalha, no caso aqui, apresentado os temas de oscilador junto com o contador? Porque na construção do contador, cadê? Deixa eu abrir ele aqui. Esquemático. Na construção do contador, em vez de a gente usar um clock, igual quando eu estava testando ele aqui, eu estava utilizando um clock aqui usando um V-Pulse, mas no caso a gente vai utilizar do nosso oscilador. Por quê? Porque esse movimento periódico que o oscilador realiza, né, você viu que eu consegui, de certa forma, ajustar no período que eu queria, é esse movimento periódico dele que serve como um clock. Então eu usei a saída dele aqui do oscilador e alimentei o clock do flip-flop JK mestre-escravo. E para realizar o contador, o que eu fiz? Eu acoplei cada um dos flip-flops JK da seguinte forma. A saída Q de um eu ligo no clock do outro. E as outras entradas JK aqui, setei elas em nível lógico alto, ou seja, 1.6 volt aqui, que é o que está alimentando tanto o VDD aqui, quanto as entradas de todos os flip-flops. E essa saída aqui que está sendo alimentada para o próximo clock, ela é justamente os nossos bits, sendo que do primeiro flip-flop para o último, é o bit menos significativo para o mais significativo. Então, conforme for adicionando flip-flops aqui à direita, eu ganho bits para a contagem e eles vão adicionando os mais significativos. Então, aqui a gente tem o aterramento. E para simulação, cadê o contador? Para simulação, como a gente está trabalhando com um período de clock de 100 nanosegundos, eu pensei um contador de 4 bits. Né? Ele é assíncrono, justamente que essa ideia aqui de a saída de um estar conectado no clock do outro, essa é a parte que eu caracterizo como ser assíncrono. Por quê? Porque para ele ser síncrono, todos esses flip-flops teriam que estar sincronizados. Como assim? Eles teriam que... O clock deles estaria ligado ao mesmo ponto, ou seja, eu teria que pegar esse oscilador aqui e alimentar o clock de cada um desses flip-flops com o mesmo clock. Então eles estariam sincronizados, né? Eles estariam rodando pelo mesmo clock. Aí, cadê aqui? E como aí o período do meu oscilador é de 100 nanosegundos, eu vou ter que refazer aqui a simulação, porque eu quero de 20 em 20 até 1600 nanosegundos. Então vou colocar aqui, compilar, lembrando que assim que ele começar a rodar a compilação aqui, beleza. Lembrando que eu tive que dar aqui, ó, aquele jump start no oscilador, ou seja, esse fio aqui que eu escolhi, eu tive que entrar aqui dentro do oscilador e selecionei ele aqui. Esse aqui ou esse aqui, enfim, qualquer um desses três aqui daria no mesmo. E aí eu dei o jump start aqui, dei um peteleco ali de 1.6 volts, e aí o oscilador começou a trabalhar, né, que é a condição inicial dele. E aí, como ele oscila indefinidamente com o período que a gente já viu, vamos ver aqui como é que está indo. Só aguardar terminar a simulação. Opa. Eu entendi aqui, eu fiz merda. Era esse daqui, tá. Não, esse aqui tá indo até 1.7U aqui. Então não. Eu achei que eu não tinha compilado
o contador, mas ele já estava aqui, já tinha simulado. E eu escolhi até 1.7 U, ou seja, 1600, 1700 nanosegundos, porque se eu tenho 4 bits, é como se eu contasse de 0 a 15. Então, com 1.7 aqui, eu garantiria que eu pegaria todo o intervalo de contagem, né? Então, vamos procurar aqui um lugar onde está zerado tudo. Acho que aqui, né? Está tudo zerado. Então, vamos analisar aqui. A partir daqui. Pega um cursor aqui. Nessa linha aqui está tudo zerado. Então, na próxima borda de descida, o que a gente acontece? O roxo ele está em nível lógico alto. Se ele está em nível lógico alto, então a gente está aqui. O roxo ele é o bit menos significativo. Ele é o B0. Então, a gente está no primeiro, né? No 1000. E aí, na hora que passa outro ciclo aqui do clock, outra borda de descida. Né? Como eu usei um flip-flop mestre escravo, é a borda de descida que vai acontecer o ciclo, né? Vai ser atualizado. Então, na borda de descida, o menos significativo foi resetado e o segundo mais significativo foi setado. Então, ele já subiu para 1 aqui. E assim foi indo. Então, a gente consegue analisar aqui que ele faz a contagem correta, né? Do 00, aqui no caso, do 0000 até o 1, 1, 1. Opa, não aqui tá 1, não. O 1 tá aqui. Até o 1, 1, 1. Então, a gente pode ver que o contador funciona. Bom, basicamente, essa é a estrutura de um contador assíncrono de 4 bits, acoplado, né, sendo o clock dele realizado por um oscilador. Muito obrigado.